Olá, eu sou o Rafael Kiss, diretor de produtos da ADP para a América Latina. Eu atuo no desenvolvimento de inovações para o mercado e hoje eu vou ser o moderador desse webinar. A gente está começando o terceiro e último episódio da nossa série sobre como simplificar e agilizar as tarefas administrativas para o seu RH e colaboradores. E hoje a gente vai falar sobre o assunto que eu particularmente acho incrível, que é a admissão digital. Para a gente ter uma discussão rica, eu quero dar boas-vindas para as pessoas que a gente tem convidadas aqui com a gente hoje, que é a Marina, o Valmir e o Wagner. Muito obrigado, pessoal, por topar e bater esse papo sobre esse tema que está super vivo dentro dos RHs. E eu peço que, por favor, vocês se apresentem para o pessoal que está assistindo a gente. Oi, pessoal, eu sou a Marina, eu estou de transformação digital aqui na ADP e é um prazer estar aqui com vocês para mais esse bate-papo. Obrigado, Kiss. Meu nome é Valmir, eu estou aqui na ADP já há 13 anos, venho do mercado e sempre trabalhei com recursos humanos, sou psicólogo e administrador de empresas, e aqui basicamente atuando com os clientes na ADP, fiquei por volta de 6 anos na implantação, e depois mais 6 ou 7, acho que são 7 anos já na operação, e agora trabalhando com consultoria técnica, junto aqui com os clientes da ADP. Olá, gente. Eu sou especialista de UX na ADP e ajudo o time de designers ali a trabalhar nos produtos Latam da ADP. Muito obrigado pela apresentação de vocês. Antes da gente começar o assunto de hoje, eu quero sempre lembrar para você que nos assiste nos nossos webinars que a gente quer muito que esse conteúdo seja extremamente útil para você e a gente espera muito a participação de vocês no webinar. Então, conforme você vai assistindo, coloca para a gente as perguntas que vocês tiverem, né? Então tem uma caixinha aqui de perguntas em que você tem um chat onde você pode trazer suas questões para a gente, que a gente está preparado para responder essas perguntas para vocês. Então coloca a pergunta na caixinha do chat que a gente responde, legal? Desde já, obrigado por isso. Então vamos lá. Para a gente começar, eu tenho uma provocação para fazer. Você já sentiu que devesse pensar em formas de modernizar o RH da sua empresa? Eu acredito que sim, por isso que você está aqui, né? A verdade é que muitas vezes o RH é visto como uma área que envolve muito papelada e pouca inovação, né? Quem trabalha muito com RH tem aquela brincadeira de fazer o pêndulo, é departamento pessoal ou é RH, né? A verdade é essa, e a gente está aqui para trabalhar junto com vocês para mudar essa realidade, né? Então, a gente quer que essa percepção seja significativamente transformada. E os profissionais, eles devem buscar sempre por formas de causar impacto significativo na vida dos colaboradores, trazendo inovação e trazendo facilidade para os colaboradores no tocante àquilo que lhes pertence de RH, né? A tecnologia, ela é uma enorme aliada nesse sentido, para tornar o departamento de RH cada vez mais estratégico e para passar a ocupar um lugar menos operacional e mais importante na vida dos colaboradores, né? Agora, imagine a eficiência dos processos de folha de pagamento se você encontrar os processos de folha de pagamento com a administração do RH. Tudo ficaria muito mais eficiente, né? Então, a realização da gestão de dados de recursos humanos e folha de pagamento em uma única plataforma é um desejo quase que unânime entre as lideranças de RH, né? Dá para entender isso. Porque com o RH, com bastante automação, com bastante transformação digital, o tempo que antes era destinado a processos manuais e burocracias, ele agora pode ser usado para transformar as estratégias de atração, a retenção de talento, para melhorar a vida dos colaboradores dentro da companhia, não é? Então, a ADP está constantemente pensando em inovações nesse sentido, que promovam um portfólio completo de gestão de capital humano, o tão falado HCM, que todo mundo aqui estuda e ouve bastante, né? Quando a gente fala de HCM, a folha de pagamento está no centro, né? Ela é o core desse HCM. Sem ela, tudo deixa de fazer sentido, né? Então, existem algumas disciplinas que complementam a folha para criar esse ecossistema, não é? A gente tem a administração de RH, a gente tem a gestão de talento, a gente tem os insights de RH, né? A gente tem o controle de ponto. Inclusive, a gente tem um webinar sobre a gestão de ponto no nosso canal do YouTube. Eu peço a você que entre no canal do YouTube da ADP
e encontre esse vídeo porque ele é muito interessante, né? Então, vocês estão super convidados a assistir esses conteúdos depois. Mas o foco aqui hoje é a administração de RH, que deve se concentrar em capacitar as pessoas, não em conduzir papelada para que as coisas aconteçam, né? Então, eu faço uma pergunta aqui. Será que é dessa forma que as suas equipes estão trabalhando hoje? Será que é desse jeito que os seus times de RH estão atuando junto às pessoas hoje, né? Com todas as tarefas administrativas, é muito fácil esquecer que o RH não trata apenas de papelada e processo. Trata de pessoas, né? Então, para simplificar e agilizar as tarefas administrativas para suas equipes de RH e para os colaboradores, você precisa de processos automatizados que conversem com os dados da folha de pagamento, né? E aí, nesse sentido, eu quero puxar uma discussão direta aqui com a Marina. Então, Marina, eu tenho uma pergunta para você. Uma das tarefas dentro da administração de RH é a administração de novos colaboradores, né? A gente sabe aí que a gente tem uma série de disciplinas para trazer um colaborador novo para dentro da empresa. A gente tem o hunting, a gente tem o hiring, a gente tem o onboarding. Traduzidos para português, a gente tem a disciplina de procurar um novo talento no mercado, de tornar aquele talento escolhido um funcionário da nossa companhia e de preparar esse novo funcionário para atuar diante dos nossos processos e das nossas formas de atuação. Então, quando a gente pensa aí nesse desafio de RH, o que você enxerga desse processo que hoje não é digitalizado, Marina? Eu acredito que o grande desafio do RH é primeiro conter aquela expectativa, né, do gestor que está aguardando o colaborador iniciar, né, e também aquela ansiedade ali do colaborador de começar logo na empresa. Em contrapartida a isso, tem toda essa questão burocrática desse processo da admissão quando ele não é digitalizado, que é como você falou, né? Então, o que vem na cabeça, a primeira coisa, né? Toda aquela papelada. O que quer dizer toda essa papelada, né? Quer dizer que o colaborador ele precisa se deslocar até a empresa, né? Com todos esses documentos, porque essa coleta ela é física, tanto a coleta de documentos quanto todo o preenchimento de formulários, né? Em alguns casos, a empresa tem um RH centralizado e muitas vezes fora da cidade desse colaborador, então acaba precisando que alguém faça todo o scanner, né? Escanear aqueles documentos, né? Para que isso chegue até o RH. E uma vez em posse desses documentos, o RH ainda tem que transcrever todos esses dados, né, para o sistema, para então isso chegar dentro da folha de pagamento. Esse fluxo, se ele tiver qualquer erro, ele pode primeiro preocupar esse novo colaborador, né, porque ele vai ter que se deslocar até a empresa novamente, então isso gera aumenta mais ainda essa ansiedade, né, de início dentro dessa empresa. E também tem toda essa questão do RH gastar mais tempo, né, com essas atividades operacionais, acaba tendo esse retrabalho para coletar essas informações novamente, devido ao tráfego, né, ser tão manual, né, então tem toda essa perda de tempo. Então, tudo isso é tempo perdido em atividades operacionais que poderiam estar sendo gastos aí em ações mais estratégicas do RH, né? Muito bom, Marina. Muito obrigado pela tua resposta. Ilustrou muito bem para a gente o que a gente está falando, né? Esses são só alguns dos motivos para as empresas transformarem a burocracia em uma experiência muito mais intuitiva, né? Para complementar e conseguir ilustrar essas dores, eu trouxe aqui algumas perguntas que você, nosso espectador, pode fazer para você mesmo e identificar se a sua empresa sofre com um processo de admissão manual e cheio de papel, né? Sua empresa tem tido dificuldade na contratação remota? Os erros de entrada de dados na admissão têm ocorrido dentro da tua empresa? Você sente uma alta complexidade na logística dos documentos? Você sente que é difícil fazer essas pessoas conseguirem trazer esses documentos até as tuas mãos, seja da forma que for? Você sente uma desorganização e um risco na perda de dados causados pelo acúmulo de papelada que você tem nesse processo? Você gasta tempo demais no processo de admissão, né? Você tem muitos picos de admissão, momentos em que você admite muita gente ao mesmo tempo, e aí isso começa a gerar gargalo por conta do tamanho do seu time que é fixo. Então são questões aí bastante pertinentes que estão acerca desse assunto. E aí, quem é que respondeu sim para pelo menos uma dessas perguntas, não é? Tarefas operacionais, elas sempre vão existir na rotina das empresas, e elas sempre terão funcionários prontos para desempenhá-las. Por outro lado,
o que fazer quando essas tarefas operacionais geram atrasos, custos, erros, né, para a organização e não agregam nada no dia a dia do profissional de RH, a ponto de muitas vezes desmotivar esse profissional de RH, né? São essas as atividades operacionais que os gestores tantos desejam eliminar, né, que os líderes de RH sempre procuram em transformar, e são elas que trazem uma grande oportunidade para que o RH se torne mais estratégico. E ainda mais importante que isso, né, para que nesse primeiro contato intenso que você faz com o seu futuro colaborador, você se coloque como uma marca empregadora que se diferencia de todas as outras empresas que tem no mercado, né? Então eu tenho uma pergunta agora para o Valmir. Valmir, como é que você tem uma visão muito boa dos RHs, porque você lida com o cliente de forma direta, né, todos os dias. Você é uma pessoa muito importante para a gente na operação. Eu queria que você comentasse aqui para a gente se você já acompanhou alguma dessas dores que os clientes estão sentindo na prática. Kiss, você sabe que com tanto tempo aqui na ADP, né, o que mais a gente tem são histórias, né, das mais diversas. Mas pensando nesse ponto específico, me vem à mente, por exemplo, uma concessionária de autoestrada, por exemplo. Então você imagina que esse cliente ele vai ter vários postos ali de pedágio ao longo de uma estrada. Vamos imaginar aí que a cada 100 ou 150 quilômetros ele tem um posto de pedágio. E apesar dos colaboradores que ali trabalham, muito provavelmente moram perto daquele posto de pedágio, quando eles forem fazer a sua admissão, levar essa documentação, né, para esse cliente em si, provavelmente eles vão ter que se deslocar para um local específico, que pode estar a 100, 200, talvez até a 400 quilômetros da residência dessa pessoa. Aí você imagina um colaborador, né? O candidato está chegando lá, tem que levar toda a documentação dele direitinho para ser admitido, e naquele momento que ele chega lá na empresa, a pessoa pede para ele, por exemplo, um comprovante de residência que ele não tem, que ele não levou, ou uma cópia de um documento que porventura ele está com o documento vencido, não tem o RG, está só com a CNH e a CNH vencida, e aquele documento talvez não sirva para admissão. Ele vai ter que voltar 400 quilômetros para conseguir esse documento, vai ter um deslocamento incrível, perda de tempo, né? Até provavelmente vai ter que voltar no outro dia, vai atrasar todo o processo. Eu acho que esse é o que me vem na mente mais fortemente, seria esse exemplo. Agora eu quero estender a conversa para o Wagner, né? Wagner, trazendo um pouco do seu dia a dia agora, né? Que é a experiência do usuário. Você é um cara que respira User Experience, UX aqui com a gente, né? A gente pode dizer que, mesmo as empresas automatizando processos e contratando fornecedores para isso, não quer dizer que os problemas vão acabar, não é verdade? É isso mesmo, Kiss. A verdade é que muitos problemas persistem e provavelmente durante a concepção dessas soluções houve alguma falha aí, ou algumas falhas, né? Quando pensaram na experiência desse usuário, né? O resultado disso acaba sendo ferramentas e plataformas, soluções diversas que simplesmente replicam o processo existente, né? O processo físico existente, tornando-as difíceis de utilizar e que acabam requerendo uma curva de aprendizado, requerendo um treinamento para esse colaborador usar, né, adequadamente essa ferramenta. Então, para resolver os problemas, minimizar essas dores do dia a dia, a experiência do usuário ela deveria ser pensada levando em conta o contexto de cada problema, né? E esse contexto é composto basicamente de dois grandes aspectos, né? Que é o processo existente e a pessoa que executa, né? Então, imaginamos agora a área de recursos humanos, onde tem muitos processos complexos, né? Muitas pessoas envolvidas, diferentes perfis de pessoas envolvidas. Então, as chances de falhar na resolução desses problemas são bem grandes. Então, outro agravante nisso tudo, que é bem comum também, é construir essas soluções somente com o viés do profissional de RH. Isso acaba deixando a experiência complexa para o colaborador, né? Com funcionalidades que ele não vai usar, são desnecessárias para ele, e também com uma linguagem muito técnica, que não faz parte do dia a dia dele, né? Então, no fim das contas, acaba adicionando mais dores aí para a rotina do colaborador e mais complexidade, né, para essa rotina dele.
Muito interessante as suas colocações, viu, Wagner? Eu acho que é uma ilustração muito bem-vinda aqui na nossa conversa, que quando você se propõe a fazer a transformação digital de um processo, quando você propõe a digitalizar uma experiência, se você não souber fazer isso de forma que esteja completamente centrada na interpretação e na jornada da pessoa que está usando aquela solução, você pode mais atrapalhar do que ajudar, não é? É muito interessante hoje em dia a gente pensar que ainda tem empresas de tecnologia colocando à disposição telas que precisam de treinamentos, não é? Então, aqui na ADP a gente tem um foco absurdo nisso, em User Experience, para que as nossas telas que têm contato com o colaborador das empresas que compram a ADP, essas telas sejam absolutamente intuitivas, né? Então, muito obrigado pela atuação que vocês têm nesse sentido no time de UX, viu, Wagner? E, gente, é para isso que a ADP está aqui, né? Então, com a ADP você obtém ajuda para reduzir a complexidade das coisas, né? Para aliviar a carga administrativa e reduzir os custos de hora do seu RH fazendo essas coisas administrativas, né? Então, isso libera tempo do seu tempo e os recursos que trabalham para o RH para se concentrar no engajamento dos seus colaboradores. Os serviços de administração de RH da ADP foram construídos com o propósito de capacitar pessoas reais para que possam ter sucesso, sejam eles profissionais de RH ou colaboradores. É pensando nisso que a ADP quer te apoiar nessa missão de modernizar o seu RH, de aumentar a percepção de todo o departamento por meio de iniciativas de transformação digital. E aqui eu chamo mais uma vez a Marina para a gente colocar uma questão a ela. Marina, uma dessas iniciativas pode ser a implementação de um processo de admissão completamente digital, online e remoto. Então explica para a gente, explica para a nossa audiência, como é que os RHs podem se modernizar nesse sentido. Então, Kiss, a transformação digital ela já está no nosso dia a dia hoje, né? Seja para a gente pedir uma teleentrega, ingressar em uma pós-graduação ou abrir uma conta, né? Tudo isso a gente já faz, tanto por aplicativos quanto por sistemas web responsivos. Então, quem abriu uma conta nos últimos tempos, né, sabe do que eu estou falando. Com alguns cliques ali, a gente já descarta todo o deslocamento e desconforto, né, de esquecer algum documento. Então, por que não utilizar toda essa praticidade também para os processos de RH, né? É com base nisso que a ADP criou o processo de admissão digital. Uma vez que o futuro colaborador ele é selecionado, ele recebe uma notificação por SMS e por e-mail, né, com um link para que ele possa coletar esses documentos pelo próprio celular, seja tirando fotos, seja fazendo o upload de um PDF, né, que ele já tem em mãos, que ele já tem utilizado para algum outro processo, né, permitindo que ele pare o processo a qualquer momento, caso ele tenha que procurar algum documento, né? Então a gente sabe que a gente vai lá com toda aquela papelada e sempre falta alguma coisa, então a gente tem que fazer essa conferência e com isso na admissão digital ele vai conseguir ali parar se ele esqueceu alguma coisa e voltar de onde ele iniciou, né? Além disso, então, fica a cargo do próprio colaborador digitar no sistema, né, os seus dados. Isso minimiza uma série de riscos aí de digitação, porque ele tem muito mais propriedade, né, para incluir ali os seus próprios dados, né? Muito legal, Marina. É muito interessante ver como uma perspectiva completamente focada em User Experience na mão do colaborador no momento da admissão pode mudar por completo essa experiência, essa primeira experiência com a empresa com que ele está se engajando a trabalhar, né? Agora, mostra uma outra perspectiva para a gente, Marina. Pensando no RH, né? Conta um pouco para a gente o que muda na vida do RH, o que muda na vida daquele profissional responsável por executar a admissão daquele novo colaborador, né? Como é que ele acompanha tudo isso que foi enviado pelo candidato? Então, uma vez que esses dados eles já foram imputados no sistema, né, pelo próprio colaborador, o RH deixa de fazer todo aquele trabalho oneroso, né, de primeiro pegar os documentos, conferir manualmente, né, fazer a transcrição desses documentos para dentro do sistema, eles já estão no sistema, né, e toda aquela logística de correção, liga para o candidato, faltou um documento, volta para lá, volta para cá. Então, esse fluxo ele vai ser substituído por uma conferência, né, e aí, então, apenas para garantir que o documento que o candidato enviou, né, está coerente ali com o que ele digitou e com o esperado pela empresa em receber. Com isso, o processo ele pode seguir com as próximas etapas, né, que seria a geração dos contratos, né, do kit admissional e a assinatura digital. Uma vez que esse fluxo ele passa a ser digital,
tanto o RH quanto o gestor, eles podem acompanhar esse fluxo através de um painel de acompanhamento, que deixa ser visível, então, cada etapa desse processo e com qual pessoa responsável está essa etapa, né? Então, o RH, se ele vê ali, parou em alguma etapa, está travado, ele pode cobrar esse candidato, né? Reenviando aí uma notificação, caso ele tenha travado alguma etapa, a gente está aguardando esse processo, né? Então, tudo isso ele consegue fazer através desse painel de acompanhamento. E isso também facilita a dúvida de um gestor, né? Às vezes tem aqueles gestores insistentes, né? Pressionando. E aí, quando é que começa o meu colaborador? Então, nesses casos, ele vai poder acompanhar também diretamente por esse painel, né? Em que etapa o processo está e com quem que está, né? Com quem que ele tem que ligar ou quem que ele tem que também, daqui a pouco, reenviar aí essa cobrança para o colaborador. Ele vai poder fazer isso pelo painel também. Então, ele fica muito mais próximo, né? Desse processo, sem ter que ficar acionando o RH toda hora. Com isso, então, o RH ele poupa esse tempo, né, de digitação e comunicação com o candidato, porque isso vai ser automaticamente através do sistema, né? Sempre que ele solicita aí, candidato, eu preciso de mais uma informação, tudo isso vai ser automático, ele não vai precisar parar, pegar o telefone, ligar, mandar um e-mail, digitar um e-mail, né? Então já foi, e todos ficam com a informação mais atualizada aí em tempo real. Sensacional, Marina, sensacional. É um nível de interação completamente diferente das pessoas nesse processo burocrático, né? E aí é que eu faço mais uma vez um parênteses, pessoal. Participem desse webinar com a gente. Aproveita aqui o nosso campo de perguntas e envie suas questões, que a gente tem um time respondendo essas questões para vocês. Voltando para você, Marina, foi muito interessante a tua explicação, porque o candidato que é dono das suas informações, né? Ele é o cara que vai digitar essas informações que lhe pertencem, e uma vez que ele coloca essas informações no sistema, assim como as imagens dos seus documentos que trazem o contexto de veracidade nessas informações, o RH ele apenas checa se aquelas informações estão ok, né? Ele verifica, ele aprova, ele valida. Ele não precisa mais escanear documentos, ele não precisa mais digitar nada dentro da plataforma. E tudo isso com um painel transparente, onde a pessoa que está esperando o candidato entrar dentro da companhia está vendo o que está acontecendo e o RH está conseguindo comandar o processo. Isso é muito interessante, Marina. Obrigado pela explicação, viu? Wagner, agora eu quero te puxar de volta para a conversa aqui, né? Eu acho que a gente pode dizer que com essa interface intuitiva, amigável e simples, os candidatos vão ter uma experiência muito boa, né? Então, conta um pouquinho para a gente, como é que foi possível a gente chegar num resultado tão intuitivo diante de um processo reconhecidamente tão burocrático? Certo, Cris. Bom, aqui nos nossos times da ADP, a gente tem algumas formas diferentes, né, de abordar os problemas, isto é, diferentes métodos de design. E a escolha desse método, basicamente, depende do problema a ser resolvido, né? E para a admissão digital, a gente aplicou o nosso método, que a gente chama de 4Ds, que é o que eu vou explicar aqui brevemente, tá? O que é esse método 4Ds? Ele basicamente são 4 grandes etapas, né, que a gente roda aí no nosso processo. Começa com uma etapa de discovery, onde o objetivo principal dela é o time se inteirar do assunto, do problema, ou seja, a gente vai entender os objetivos do projeto, a gente vai definir também os perfis de usuário, né, que a gente vai entrar em contato, que a gente vai tentar entender um pouco mais, a gente vai levantar as dores desses usuários, né, e também validar e equiparar o nível de conhecimento do time no assunto, né. Então, a gente tem algumas ferramentas, né, para conseguir isso. E algumas delas que a gente rodou na admissão foram entrevistas, né? Tanto entrevistas com a operação ADP, o Valmir, por exemplo, ele foi um cara que, por exemplo, que nos ajudou bastante nessa etapa. Entrevistas também com os profissionais de RH, né? Saber um pouco mais das dores deles. E também a gente fez uma pesquisa, um benchmark aí, né, com soluções já existentes no mercado aí para entender um pouco melhor o cenário atual, tá? Tendo feito isso, a gente passou para uma segunda etapa, etapa de define, que é onde a gente começa a consolidar todos esses insumos que a gente aprendeu, que a gente adquiriu, né? Então, a gente começa também a definir a estratégia da experiência, começa também já a levantar algumas hipóteses de solução, tá? A partir daí,
a gente chega na terceira etapa de develop, que é onde a gente começa a validar hipóteses junto ao usuário, né? A gente começa a refinar aquela hipótese do define, a gente começa a refinar essa proposta, né? E também validar, né, essa proposta. E aí a gente tem algumas ferramentas, né? A gente começa com nossos primeiros esboços lá, desenho das telas, das interfaces, e prototipando, né, essas telas com uma alta interatividade, que é essencial para a nossa próxima etapa dentro de Develop ainda, que são os testes de usabilidade, que é onde realmente a gente vai levar essa proposta para o nosso usuário, né, para fazer essa validação, né, com ele. Então, a gente levou esses testes tanto para a operação ADP, aí o Valmir também nos ajudou de novo, profissional de RH e colaborador também simulando um processo de admissão, né? Então, depois disso tudo, a gente aprende bastante também, volta para casa, faz alguns ajustes, né, após esses testes, e entramos na última etapa, que é a etapa de delivery, que é onde a gente faz a passagem para o time de desenvolvimento, né, apresenta a proposta que a gente desenvolveu, né, juntamente com o time de produto, nos ajudam bastante, aí a Marina nos ajudou, e faz o acompanhamento aí do desenvolvimento e garante, né, a experiência de usuário que a gente planejou. Uma chave essencial assim, para o sucesso desse processo todo, como vocês podem ter percebido, é esses pontos de contato com o usuário final, né? Os diferentes perfis de usuário, né? Que a gente mapeou desde o começo até o fim. Então, esse é a grande validação, né, que faz o produto ter uma grande chance de sucesso. Então, é basicamente esse o processo que a gente rodou para a nossa admissão digital. Sensacional, Wagner. Muito interessante ter o contato de toda essa teoria que foi aplicada aqui, né? Agora fica fácil de entender por que o nível de consistência da solução que a gente tem na mão é tão alto, né? Que a gente consegue atender as expectativas e trazer eficiência para cada um dos stakeholders envolvidos no processo, para cada uma das pessoas que estão envolvidas no processo, né? Então agora ficou claro como é que a gente conseguiu isso. Muito obrigado pela explicação, viu? Então, combinando tudo isso que você comentou com o que a Marina apresentou sobre a admissão digital, eu quero aproveitar para complementar e trazer os 5 principais benefícios de um processo de admissão digital. Vamos lá. O primeiro deles é a melhor experiência do colaborador e para o RH. Ou seja, pré-admitidos com mais autonomia e o RH com foco mais estratégico na gestão das pessoas. Para o colaborador que está passando pelo processo de admissão dentro da sua nova empresa, a entrega de documentos de forma online significa não precisar se deslocar até a empresa ou gastar o seu primeiro dia tratando de burocracias, né? A praticidade de contratação e envio da documentação de qualquer lugar facilita o ingresso do colaborador e potencializa a probabilidade de um bom relacionamento empregatício. Aumenta o engajamento, que, por sua vez, diminui os riscos de desistência no meio do processo e promove a percepção de um RH moderno, de uma empresa que está de acordo com o momento em que a gente vive. Já para o time de RH, significa não precisar se preocupar com a impressão e armazenamento de documentos, diminuindo bastante a carga de trabalho operacional e aumentando o tempo para dedicar-se ao desenvolvimento de atividades estratégicas no RH, para tornar as equipes mais produtivas, por exemplo, né? O segundo benefício é mais segurança e privacidade nos dados do processo de admissão, como a política de segurança da informação mais eficiente, que traz um menor risco de vazamento de dados e perda de arquivos, né? Quando você transita fisicamente os documentos, todo mundo que vai ter contato com aquele processo, a simples presença de todos aqueles papéis em uma mesa gera um novo risco com relação à privacidade daqueles dados, né? Um processo de admissão tradicional gerava pilhas e pilhas de papéis, que devem ser impressos, copiados, assinados, armazenados. Cada um desses passos gera um risco desse papel perder a sua origem, na verdade, ele começar a transitar por locais indevidos. Quando processos manuais são automatizados, o acesso aos dados em questão é muito restringido, né? Só vai ter realmente acesso com aquela informação, seja do meio que for, quem realmente é indispensável naquele processo, né? Então a gente assegura um nível de confidencialidade muito maior às informações. Considerando que a admissão de novos colaboradores
conta com a coleta de dados sensíveis e pessoais. O risco é muito reduzido quando essa coleta é feita de forma online, usando um sistema seguro e confiável, que vai processar o trabalho burocrático, né? Vamos ao terceiro benefício aqui. É muito mais ágil, né, gente? Com uma taxa muito menor de erro no processo de admissão. Afinal, existe uma redução de tempo gasto do RH com essas tarefas operacionais. A automatização do processo de admissão, antes presencial e manual, facilita o trabalho da área de recursos humanos, tornando esse processo mais ágil e muito mais funcional, já que também diminui os erros causados pela interação humana, né? Projetos ágeis, processos ágeis, reduzem a burocracia, ao mesmo tempo que reduzem o custo e melhoram a eficiência. É assim que a inovação do RH acontece, né? O quarto benefício é a redução de custo para o colaborador e para o RH, já que a combinação entre praticidade e eficiência garante que esses custos sejam menores, né? Quando a tecnologia facilita a experiência de contratação, trazendo agilidade, a produtividade é impactada de forma positiva e, com isso, os custos vão diminuir. A automação permite a realização de mais tarefas em bem menos tempo. A dedicação de recursos de RH em outras atividades que realmente ajudam a empresa a atingir os seus resultados estratégicos. A eliminação de custo de impressão, de armazenamento desses papéis e documentos, porque agora tudo isso vai ser digital. É muito mais barato armazenar isso, né? O mesmo acontece com o recém-admitido, que deixa de se deslocar até a empresa, deixa de ter de imprimir esses documentos, né? Então isso abre um leque de contratação muito maior para as companhias. E por último, o quinto benefício é um desenvolvimento muito mais sustentável, com a responsabilidade social promovida pela completa eliminação de papel no processo de admissão. A aquisição de tecnologia para automatizar esse processo burocrático com muita papelada promove um novo padrão de responsabilidade social e de sustentabilidade para a sua empresa. Considerando que cada admissão gera uma média de 20 folhas impressas, imagine o quanto pode ser economizado nessas impressões depois de um ano de operação usando essa nova tecnologia. As empresas possuem um compromisso social por conta do impacto que sozinha pode gerar no meio ambiente. E o RH consegue contribuir positivamente a partir da modernização e da inovação nesses processos, né? E aí, você está achando que todo esse conteúdo faz sentido para você? Conta para a gente aqui no chat, fala o que você está achando, traz para a gente as suas perguntas, legal? Valmir, agora eu quero puxar você de volta para a conversa aqui. Vamos lá. No começo você comentou que os desafios de alguns clientes são bastante intensos nesse sentido, quando eles não têm o processo de admissão digitalizado. Mas agora que a gente já sabe como funciona a admissão digital ADP, a gente pode imaginar que esses benefícios que eu comentei até agora foram percebidos e vivenciados pelo cliente. E aí eu peço que você conta para a gente aqui como é que foi quando esses processos começaram a funcionar de forma digitalizada nos clientes. Fala para a gente, Palmir. Olha, tem uma passagem que para mim é emblemática. No piloto da admissão digital, nós tivemos uma situação num cliente onde, para virar a chave para a admissão digital, ele precisava de um colaborador dele, precisava concluir uma série de requisições. Então ele tinha que concluir um trabalho de uma série de requisições que estavam no nosso sistema da ADP, para que na segunda-feira nós iniciássemos já com a admissão digital. E esse primeiro piloto na admissão digital, ele foi com um grupo específico de pessoas que foram brifadas sobre como ia funcionar, tiveram uma orientação prévia, né, de como seria esse processo de admissão digital. Só que este colaborador do cliente não finalizou todas as requisições que ele tinha com ele. O que aconteceu? No meio do nosso piloto, entrou também outras admissões de pessoas que não estavam brifadas, que não faziam parte necessariamente daquele piloto que a gente ia começar a tocar ali. Então você imagina que eu tinha lá uma função totalmente operacional, de alguém que não sabia de nada, e de repente essa pessoa recebeu um SMS no celular dela. E o mais incrível, ela recebeu esse SMS sem ter informação nenhuma, seguiu o passo a passo, mandou toda a documentação, preencheu todos os dados e a gente concluiu a admissão. E quando o nosso cliente entrou em contato com essas pessoas, eles falam, e perguntando para eles, né? Poxa, como foi esse processo, né? Você recebeu a mensagem de texto, o e-mail?
o qual esses novos colaboradores comentaram: olha, foi super legal, eu vi lá, recebi, fui seguindo passo a passo, o sistema ia me orientando, né, de quais documentos eu precisava, quais documentos eu precisava tirar uma foto, quais eram os dados que eu precisava preencher. Foi super tranquilo, eu preenchi tudo e os contratos voltaram, inclusive, no meu celular para eu fazer o aceite digital. Então, eu acho que esse foi de longe assim, a questão mais legal desse piloto de implantação aí da admissão digital. Muito legal, Valmir. É muito legal ouvir como a admissão digital pode ter um valor tão alto e tão bem percebido para o cliente. Muito obrigado, Valmir. E vejam por meio desse exemplo como a diversidade é um pilar muito importante. A gente desenvolve o software de uma forma que qualquer pessoa possa usar, né? Independente do cargo que ela vai ocupar, da idade que ela tem, independente da tecnologia que ela tem no celular que está na mão dela, né? Então, esse é um pilar que ele é vital para a ADP. A ADP investe de forma muito significativa nesse pilar em tudo que ela desenvolve. Legal? É isso, pessoal. A gente está agora se aproximando ao final desse webinar, né? É um fim de uma série de 3 episódios que a gente fez para vocês, falando bastante sobre simplificação e sobre agilização das tarefas administrativas do seu RH e dos seus colaboradores. Se você perdeu algum dos episódios, não se preocupe. Todos os vídeos estão disponíveis no nosso canal do YouTube. É só você procurar por ADP Brasil no YouTube e os vídeos vão estar todos lá para você, viu? Falando sobre gestão de benefícios, sobre o portal do colaborador, sobre comunicação entre RH e colaborador, sobre atualização de dados. Esse foi uma série de episódios que foi muito legal. Eu quero agradecer muito aos meus colegas pelas contribuições e por esse bate-papo tão interessante que a gente teve aqui, né? E também um muito obrigado especial para você que acompanha a gente nessas transmissões, que enviou suas dúvidas, que interagiu com a gente. Esse conteúdo vai estar disponível no nosso canal de YouTube, assim como os outros vídeos, e você vai poder assistir quantas vezes você quiser, vai poder compartilhar nas suas redes sociais, vai poder mostrar para os seus companheiros de trabalho, para as pessoas que você conhece. Legal? Então, mais uma vez agradeço, conto com você nas nossas próximas transmissões e a gente se vê em breve. Um grande abraço e até logo!